A filosofia dos pórticos fala muito em viver segundo o Logos e a razão, mas o que seria isso de forma simples e direta? Eu vou começar com Marco Aurélio. Ele afirma que tudo que existe participa de uma mesma razão que governa o universo. E Sêneca complementa com a sua sabedoria. Viver feliz é viver segundo a razão. Eu vou explicar rápido, que nenhuma página fala, né? Só frasezinhas de impacto, copiado e colado, mas a gente precisa de uma reflexão de conceitos básicos. Eu vou começar falando sobre o infinito, eterno e razão. Há uma diferença profunda entre o infinito e o eterno. O infinito pode ter começo, mas não tem fim, algo que se estende de forma indefinida. Já o eterno é diferente, ele não tem começo e nem fim, ele simplesmente é. A condição humana ela é finita, nós nascemos num ponto do tempo, existimos por um período e partimos. Por isso a nossa razão encontra limites quando tenta compreender a eternidade. O pensamento alcança até certo ponto, mas o mistério permanece. Os estoicos falavam do Logos, a razão universal que estrutura e sustenta o cosmos. Para eles, o Logos era uma inteligência ordenada e impessoal que permeia tudo: natureza, razão humana e harmonia do universo. A tradição cristã neo-estoica dá um passo além. O Logos não é apenas princípio racional do universo. O Logos se tornou vida e habitou entre nós, revelando-se de forma pessoal no Evangelho de João. E Paulo, que discursou para os estoicos no Areópago, convencendo dezenas de pessoas. Isso está em Atos dos Apóstolos 17, 28. E aqui eu preciso falar do maior filósofo de todos os tempos, Paulo de Tarso, que as pessoas infelizmente só o vê como no campo religioso. Paulo de Tarso, por volta do ano 50, 55, no Areópago, lá em Atenas, ele foi convocado pelos estoicos. Então ele construiu uma ponte brilhante entre filosofia e fé, ao citar pensadores gregos conhecidos pelos estoicos da época. Epimênides de Creta, por exemplo, do século 6 a.C., ao afirmar que nele vivemos, nos movemos e existimos. Arato de Solos, do século 3 a.C., influenciado pelo estoicismo de Cleantes de Assos, sucessor de Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ao dizer que somos sua descendência. Esses filósofos entendiam o Logos como uma razão cósmica impessoal que sustenta o universo, e suas frases estão atreladas a Zeus, que na mitologia grega era considerado o deus supremo do Olimpo. Para os estoicos, Zeus é como se fosse a razão divina que estrutura tudo, a harmonia, o universo. Mas Paulo ele dá um passo além. Ele revela que esse Logos é um Deus pessoal, vivo e presente. Ele começa pela razão, dialoga com os estoicos e epicuristas no Areópago, mas ele rompe ao anunciar a ressurreição, mostrando que o Logos não é apenas a ordem cósmica, mas a presença que transforma a vida. É a filosofia até a revelação, razão e transformação interior. É isso que eu concluo. Aquilo que os estoicos percebiam como ordem racional do cosmos se manifesta na visão de Paulo como presença viva, como ser humano real. Assim, a razão humana toca o mistério, mas não esgota. O infinito pode ser imaginado. A eternidade apenas pode ser contemplada, e Paulo fez algo que poucos conseguem. Ele não rejeitou a filosofia. Ele não começou com um dogma religioso. Ele construiu ponte pela razão. E depois ele elevou do Logos impessoal para o Logos vivo, que sustenta, chama e transforma. Isso é surpreendente. E a reflexão final da Estoa é a seguinte: o que os estoicos intuíram pela razão, Paulo revelou como presença. O que os filósofos chamaram de ordem, Paulo chamou de Deus pessoal e encarnado. O que parecia apenas estrutura do cosmos tornou-se um convite à transformação interior. Logos ok, explicado, mas e a razão?